Olá, você que nos assiste aqui no YouTube, no site do Plural, nas nossas redes sociais. Estamos em mais uma entrevista preparatória para as eleições, dessa vez com o deputado Gora, do PDT, que teve a gentileza de aceitar nosso convite e vir aqui falar com a gente no Plural. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Eu que agradeço, Galeno. Um prazer, mais uma vez, estar contigo, conversando sobre política, sobre o Paraná, sobre Curitiba. E, se me permitir, só uma palavra de parabenização, de parabéns ao plural, assim, né? Acho que já faz alguns anos, né, que... 3 anos. 3 anos, né? Assim, uma mídia independente que eu vejo que está se consolidando. Então, em teu nome, parabenizar toda a equipe. Muito obrigado pela lembrança e por ter aceitado o convite aqui. A gente está fazendo essas conversas com vários políticos e vários partidos para que o eleitor chegue ali em outubro sabendo mais ou menos, né, quem são os candidatos, quem são as ideias. E agora a gente está nesse momento de decisão, né, principalmente de quem vai com quem vai disputar o quê, né? E acho que muita gente imaginava que depois daquela campanha bem sucedida, pode-se dizer, acho, para prefeito, né? O senhor acabou em segundo lugar. Muita gente imaginava que o seu caminho seria uma candidatura para uma majoritária, agora Senado, talvez, né? Vice-governador. Chegou ali passar pela cabeça, e por que a decisão de repetir a campanha para deputado estadual? Bom, então você já adiantou, né? Eu sou pré-candidato a deputado estadual e, bom, primeiramente, Galindo, eu acho que eu estou no meu primeiro mandato. Fui vereador por 2 anos, me elegi deputado em 2018 e agora a gente chega ao final dessa legislatura. E, para mim, fui candidato a prefeito, né, no meio disso, mas a principal emoção, sensação, reflexão que fica aqui é que a gente conseguiu fazer muita coisa e que um segundo mandato ele vai ser importante para consolidar muito desse trabalho que foi feito, né? Eu presidi a Comissão de Meio Ambiente esses 3 anos e meio, fui membro da Comissão de Cultura, de Direitos Humanos, de Relações Internacionais e também da Comissão de Juventude. Eu vejo que tem muita coisa a fazer, né? Então, a perspectiva principal que eu agora me coloco vamos buscar um segundo mandato para consolidar e aprofundar e fortalecer esse trabalho todo. Acho que a perspectiva de ir para Brasília numa candidatura federal também me instiga. Eu acho que o Brasil precisa dos 513 deputados que nós temos, 30 paranaenses. Eu acho que a nossa trajetória, nosso acúmulo de atuação política poderia contribuir muito, né, para, eu digo assim, a gente ter um governo mais progressista e uma bancada na Câmara Federal de sustentação para essas perspectivas. Mas eu acho que agora, eu estou com 42 anos, acho que estamos parecidos aqui. O senhor é um pouco mais novo. Sou um pouco mais... me sinto assim, a gente ainda tem gás para dar, me sinto assim... E um pouco mais com calma também. Acho que não tem... Acho que a Assembleia, esse tempo todo, foi muito importante para aprender um pouco mais sobre a política paranaense. Ir para Brasília já significaria jogar um olhar para o Brasil como um todo, né, para os seus problemas imensos, assim. O Paraná já tem os seus problemas gigantescos, hercúleos, então eu me coloco nessa perspectiva. Acho que não é o momento ainda, né, de uma disputa majoritária, seja governador ou vice, estadual, no campo estadual. Me coloco de forma humilde, sem nenhuma falsa modéstia. Assim, acho que tem uma trajetória e bastante coisa ainda para acumular, para aprender. E para o Senado a mesma coisa, né? Lembrando que a representação do Senado é a representação do Estado, né? Não da população. Como proporcional deputado, eu estou representando os meus eleitores, estou representando uma população. O Senado não, né? Os 3 senadores eles representam o Estado, né, da Federação. Então acho que são outras responsabilidades, né? E espero que, né, se me permitir, que agora a gente consiga avançar, né? Uma disputa no Senado que está em jogo. O Paraná precisa ter uma representatividade mais em sintonia com todas as urgências sociais e ambientais do nosso tempo no Senado, né? Isso não impede, pelo que eu entendo, que o senhor mantenha a aposta que fez lá atrás e repita a tentativa da prefeitura daqui 2 anos. Assim que acabou a eleição em 2020, né, o senhor já disse, não, eu pretendo repetir essa candidatura
em 2024. Ficar na Assembleia já é parte desse caminho, ficar mais perto aqui para pensar na eleição? Também, né? A perspectiva de um segundo mandato, né, se tudo der certo, ser reeleito, eu continuo morando em Curitiba, trabalhando aqui no Centro Cívico, e muito mais próximo, eu diria, dos problemas e das discussões da cidade. Mas acho que essa é uma discussão também que se coloca daqui a 2 anos, né? Mas eu não escondo, eu acho que de forma alguma, a minha vontade, a minha intenção de colaborar num projeto para Curitiba. Acho que a capital do Paraná, a gente vê até na Assembleia, assim, né? Ela não é apenas esse território, ela é essa mancha urbana que tem, obviamente, impacto em todo o estado, né? Então, a gente pensar um projeto para Curitiba, ele vai necessariamente ter desdobramentos e consequências para todo o estado do Paraná. É a capital que a gente está falando. E eu quero me colocar, como tenho me colocado desde o início, né, dessa trajetória política como vereador, como alguém preocupado com a cidade, que quer contribuir nesse projeto. Então, acho que agora o foco é a Assembleia, a gente vai buscar essa reeleição, mas acho muito importante que todas as forças que estão preocupadas com o rumo político de Curitiba tenham em mente que a gente tem eleição daqui a pouco, né? Então é importante essas pontes serem construídas, e mais do que um projeto de poder, vamos pensar um projeto de cidade, né? Que cidade que a gente quer construir? Falando de política ainda e da eleição agora, lógico que a sua candidatura vai ser pensando aqui, né, na Assembleia, pensando no Estado, mas a gente passa por um momento super importante no país, né? E o PDT parece que tem uma dificuldade muito maior no momento, né, na chapa federal do que aqui, né? A gente vê aqui no estadual que deve eleger mais ou menos fácil, né? Uns 3, 4 deputados, não sei, pelo menos, né? Mas em Brasília tem gente dizendo que até o próprio Gustavo Fruit, apesar de uma boa votação, precisa ainda garantir que o PDT faça o quociente para garantir a vaga dele. No Senado, a gente vê a professora Eneida Desirê como um nome posto, mas ainda não está consolidado, ainda o partido parece que pode mudar. Está tudo parecendo meio confuso ainda. Como é que está essa organização da campanha nesse momento em que o Brasil vai discutir bolsonarismo e anti-bolsonarismo e tudo mais? Pois é. Eu acho que começa assim já nessa análise que você faz, né, de uma polarização, né? O Brasil passa isso. Acho que esses 3 anos de Bolsonaro mostraram a tragédia que é a gente ter um governo não apenas de direita, não apenas de extrema direita, mas um governo extremamente desqualificado em todos os aspectos. Até para uma direita conservadora, eu acho que o cara que tem um mínimo de bom senso e olha para o que o Bolsonaro fez para o Brasil, para a imagem internacional que o Brasil está tendo, né, está projetando, a gente vê que isso é ruim em todos os sentidos, né? É uma atrocidade, né? O Bolsonaro ele um capítulo de uma distopia que a gente está vivenciando. Eu vejo como a principal prioridade, Galindo, assim, é a gente superar esse capítulo horrível da história brasileira, né? Esse capítulo de violência, de morte, de dor, de eleição presidencial, de destruição das políticas públicas. A minha perspectiva é essa, né? É óbvio, né, que o PDT apresenta a candidatura de Ciro Gomes com toda a legitimidade. O Ciro é uma das grandes figuras do campo político brasileiro e alguém que está mostrando, né, na sua perspectiva, na sua ação, ele sabe o que fazer para construir uma saída para essa aporia, né, essa rua sem saída que a gente está. Agora, você já tem um cenário de polarização, né, com o Partido dos Trabalhadores, com Lula e com o bolsonarismo. A minha perspectiva principal, acho que a principal tarefa de todo o campo democrático é a gente vencer e superar Bolsonaro. Aqui no Paraná, o PDT, e eu estou trabalhando nessa construção, de que a gente não pode estar de forma alguma apoiando, sustentando o projeto de Ratinho Júnior.
Acho que é um projeto que vai contra todas as bandeiras históricas. E que está ligado ao Bolsonaro. E que está, né, de forma siamesa quase. Né? Ratinho foi sempre, nesses 3 anos e meio, um dos governadores mais alinhados com o Bolsonaro, evitou fazer críticas públicas, viajou com o Bolsonaro para os Estados Unidos. A gente teve esse alinhamento do ministro Ricardo Salles com o secretário Márcio Nunes aqui. Então, quando fala-se de passar a boiada, quando ele fala, o que ele falou de passar a boiada? Mudar o regramento, facilitar a aprovação, mudar as regras ambientais. A gente teve a mesma coisa aqui no estado do Paraná, né? Está tendo até agora. Então tem esse alinhamento. Então o PDT se coloca contrário ao projeto de Ratinho para o Paraná. Eu fui oposição, estou na oposição, então de forma alguma a gente tem como, na minha perspectiva, estar apoiando, mesmo que haja um diálogo PSD, PDT, que a gente sabe que, né, no campo nacional esses diálogos ocorrem, a gente está contra Ratinho no Paraná. Pois bem, há, então, em torno do ex-governador Roberto Requião, um amálgama de forças políticas para apresentar um projeto. Né? É uma aliança... E dentro do PDT, você sempre foi um dos que mais defendeu uma aproximação com o Requião. Mas a gente sabe que tem resistência, por exemplo, do Gustavo Fruit, que tem um problema pessoal com o Requião. Né? E que tem, né, ele tem todas as razões para também apresentar objeções a isso. Mas fato é, o PDT agora, na minha perspectiva, não tem um projeto sendo construído para apresentar ao povo paranaense para discussão do governo. Né? Pois bem, então, o que a gente vai fazer? Vai ficar em cima do muro? Vai ficar sem se posicionar? Eu acho que não. Acho que o governador Requião e a construção de um projeto não personalista, mas de propostas, de ideias, é o que tem que nos unir agora. Por outro lado, a gente tem candidaturas ao Senado colocadas. Né? A candidatura da professora, pré-candidatura da professora Desirê, Neida Desirê, que é uma pessoa que tem o meu pleno apoio para essa empreitada. Temos também a Elisa Ferreira, do Movimento Negro do PDT, que se colocou como pré-candidata, e mais recentemente o ex-deputado federal Ricardo Gomide também. Então, tem 3 pré-candidaturas dentro do PDT. O que a gente está tentando construir é a possibilidade de integrarmos essa frente, que está com PT, PV, PCdoB, com a indicação do nome ao Senado. Agora, toda vez que eu falo com vocês sobre isso, e vocês que eu digo o PDT, né? A resposta vem, ainda estamos em discussão e tudo depende do Lupe, tudo depende do cenário nacional e parece que a coisa não caminha nem para um lado nem para o outro. Assim. Eu acho que a política, às vezes, né, Galindo, para mim é um exercício também de tolerância, de paciência, no sentido de que... Porque a eleição está aí, né? Parece que a gente, às vezes, está andando em zigue-zague, né? Está andando em zigue-zague. Sim, a convenção do PDT é dia 30 de julho. A gente vai ter a nossa convenção. 3 semanas. 3 semanas, né? E eu, na Assembleia, tenho um convívio diário com o presidente do PT, que é o deputado Arilson Chiorato, com os parlamentares do PT, o Requião, Tadeu, Lemos, Luciana, e a gente conversa muito. O PDT integra o bloco PT-PDT. O PDT integra a oposição a Ratinho Júnior. Então, o meu esforço tem sido nesse sentido, né, de buscar fortalecer esse diálogo. Acho que o PDT tem um papel muito importante no Estado. Né, eu sou contra a ideia da gente ter uma hegemonia de um partido. Eu acho que a gente precisa o fortalecimento de todo um campo, né, representado por vários partidos. Eu falo isso para os amigos do PSOL, para as amigas do PSOL. O PSOL no Paraná precisa eleger um vereador, precisa eleger um deputado, precisa ganhar representatividade. A rede está se colocando, o PV, acho que agora veio para o lado, né, mais certo da história, também se coloca assim, num campo mais progressista. Então, é importante para a democracia, para a política paranaense, que os partidos se fortaleçam.
E eu fui eleito vereador pelo PDT, fui eleito deputado pelo PDT, fui candidato a prefeito pelo PDT e teve a janela partidária, eu decidi ficar no PDT. Agora, a política ela é cheia de contradições, é cheia de dificuldades. O que, vamos ver, vai ser a definição final na convenção. Mas a gente está trabalhando, né, para que algumas coisas se consolidem antes, né? Então, a indicação do Senado é muito importante, a indicação de que se o PDT vai estar, de fato, na coligação, também são coisas que estão acontecendo agora mesmo, nesses dias que a gente está falando. Mas, para quem está olhando de fora, parece que tudo depende do Fruit. É isso ou não? Não. Acho que o Gustavo, ele é o nosso único deputado federal. Sim. E a gente sabe que os deputados federais, no fundo, são os que têm mais ingerência no partido. Né? Atualmente, né, o PDT, eu sou o único deputado estadual e o Gustavo é o único deputado federal. A gente tem representatividade na Câmara Municipal de Curitiba, vereador Dalton Borba, vereador Marcos Vieira, temos o vereador Tito, tem a vereadora Ana Lúcia em Maringá, tem outras lideranças também que estão se colocando aí. A questão não é, o Gustavo, como todos os membros do partido, principalmente da executiva, tem direito à voz e expressar as suas opiniões. Mas acho que é uma definição que a gente vai buscar dentro da executiva. Óbvio, você falou do presidente Lupe, existe, né, um direcionamento nacional de priorizar uma candidatura própria, onde Ciro Gomes tenha o palanque nos estados, o que vai ocorrer, por exemplo, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o PDT... Mas isso aqui já está descartado, ou não? Não vejo a gente construir isso agora. Em Santa Catarina, o PDT está integrando a frente, né, junto com o PT, junto com outros partidos, e vai indicar o nome ao Senado. Então também é um arranjo que eu vejo, na minha opinião, desejável aqui para o Paraná. E a conversa com o Requião, eles têm conversado com vocês também? O senador Requião, ex-governador, né? Tem conversado com vocês? Existe uma conciliação possível de propostas, por exemplo? Nesse campo, tudo bem? Eu acho que existe, sim. Até havia o convite, né, para o próprio Gustavo ser o candidato ao Senado. Que não vai acontecer, acho. O Gustavo está focado na candidatura a deputado federal, né? Então a gente tem essas opções internas, a professora Desirê e os outros que já mencionamos. E existe, sim, eu acho que toda a possibilidade da gente pensar que projeto que a gente quer para a cultura do Paraná, para o meio ambiente do Paraná, para a educação, para a saúde pública, para o serviço público como um todo. A gente vê a tremenda insatisfação de todo o corpo policial do Estado com o governador, da saúde, da educação. Então, dentro dessa adesão, vamos falar assim, a uma frente política, é muito mais, na minha perspectiva, em torno de projetos do que em torno de uma pessoa. Acho que o governador Requião coloca o nome à disposição e a gente tem que pensar justamente, então, quais são os projetos, quais são as perspectivas que a gente quer para o Paraná. Não é uma adesão cega, acho que é uma adesão programática em torno de projetos e programas. No momento, o Ratinho parece um candidato difícil de bater, né? Já foi mais impossível, mas nesse momento ainda parece uma situação bastante confortável que ele tem. Vocês acreditam que o Requião, aos 81 anos, com um vice de 79, inclusive, né? E com todas as dificuldades que tem, né, pelo caminho, tanto de mídia quanto de dinheiro e tudo mais, tem condições de em 3 meses virar isso? Eu acho que tudo depende, né, infelizmente, dessa polarização. Ratinho, ele se estabelece nesses 3 anos e meio como um governo de muita propaganda. E principalmente agora no ano eleitoral, né, um aumento intensíssimo assim, dos gastos, né, com a propaganda oficial do Estado. E a gente vê essa marca, a marca do Estado é a propaganda, né? É o discurso fácil, de que... Eu acho muito curioso quando o Ratinho critica ou fala de forma autoelogiosa, né, de que nunca foi feito isso, que tiramos do papel obras que nunca foram feitas. Caramba, durante 8 anos de Beto Richa, onde que estava o Ratinho Júnior? Pelo que eu me lembro,
pelo menos 4 desses anos, ele era o secretário responsável pela pasta do desenvolvimento urbano. E dos outros períodos, ele foi base de sustentação do governador o tempo todo. Então, é um governo que cria essa narrativa. Eu acho que os dias de hoje são marcados por narrativas que se colocam como verdades, né? E a gente tem uma oposição muito diminuta. A oposição na Assembleia Legislativa do Paraná, infelizmente, mas acho que é o cenário na Câmara Municipal, todo lugar é assim, os parlamentares não se colocam nesse papel, né, de fiscalizar, de cobrar. Então você tem esse jogo. Tá? E a oposição atualmente são 7 deputados. 54. 15% mais ou menos. Né? E alguns outros, Soldado Fruit, Amabel, agora, né, com a proximidade da eleição, o PSDB se descolou. Então você tem Cristina Silvestre, Michele Caputo, com uma postura um pouco mais crítica. Até porque tem uma candidatura ao governo, né, do ex-prefeito César Silvestre, mas ainda assim o jogo é dominado pelo governo. O que eu entendo que pode ser uma sinalização diferente. Né? Bolsonaro, mesmo no Paraná, que é um estado que deu uma ampla votação, né, em 2018 a ele, não está com essa vantagem toda, pelo menos nas últimas pesquisas que a gente tem visto. Você pega a última que foi publicada, né, acho que Lula 35, o Ciro com 6, 7, ou seja, quase se aproxima do que o Bolsonaro teria no Paraná. As pessoas às vezes não fazem essa identificação, né, do Ratinho com o Bolsonaro. Eu acho que você vai acabar tendo um voto Lula-Ratinho, né, vai ter isso, ou Ciro-Ratinho, sem fazer essa leitura completa, né, do cenário nacional. Então, eu acho que o esforço que a gente tem é de mostrar, assim, criticamente, o que foram esses 3, 4 anos de Ratinho Júnior, né, na perspectiva, como eu falei, da saúde pública, da educação, dos serviços públicos, das forças policiais e do meio ambiente e da cultura, foram desastres. A gente não teve uma atuação condizente assim, com o que a gente esperaria, até do texto constitucional. Né? Então, quando o Ratinho quer militarizar escolas de cima para baixo, seguindo a cartilha bolsonarista, né? Quando ele quer flexibilizar e passar a boiada no meio ambiente, como a gente está vendo, né? O próprio projeto da engorda da praia, assim, atropelando legislações ambientais. Ferroeste, um monte de coisa assim que mostra justamente esse alinhamento, né, do que... Claro que você vai ter, né, Galino, você acompanha a política, acho que muito mais tempo de eu estar na política. A gente vê o discurso político se moldando a quem está na ordem hierárquica superior, né? E não duvido nada, assim, se a gente tiver um governo de esquerda, um governo nacional no ano que vem, governo federal, e se Ratinho se reeleger, você vai ter uma mudança do discurso do Ratinho, né, nessa aproximação. Então, aliás, o Ratinho já foi base de apoio do Lula, do PT. Né? Mas assim, respondendo em suma, eu acho que a gente tem um grande papel agora, que é um grande desafio de mostrar ao povo paranaense alternativas. Né? E mais do que pulverizar as alternativas, eu acho que o momento é de união. Tá? União de um campo democrático, união de um campo progressista. E quando a gente fala progressista, vamos falar que Constituição. Está falando de direitos, está falando do acesso a serviços básicos. Né? Parece que o mínimo hoje em dia já é muita coisa. Né? Para voltar para o seu mandato, eu queria perguntar, pensando na comparação entre o campo progressista em geral e o seu mandato, acho que 2 diferenças que marcam. Uma é que a esquerda tradicional sempre se preocupou mais com a parte econômica, né, e com a questão nacionalista e tal. Parece que não está tanto no seu discurso, e a gente vê mais o seu mandato atuando em questões culturais ou de direitos de gênero, que são pautas que eram talvez antes vistas como secundárias e agora estão chegando ao centro aí do meio ambiente mesmo, né, ao centro do debate.
E uma outra coisa que eu acho muito curiosa no seu mandato é que, enquanto muitos deputados se privilegiam a questão dos projetos de lei, da legislação, vocês têm trabalhado muito com a questão das audiências públicas, do debate sobre questões, né? Como é que essas diferenças existem mesmo? São marcantes do seu mandato? E por que essas opções? Então, Galindo, acho que você falou das audiências. Esses dias a gente estava fazendo uma contagem, né? A gente já chegou em, acho que 64 audiências públicas nesse período. Do seu mandato? Só o nosso mandato, né? Em 3 anos e meio, com pandemia. A primeira audiência online que houve foi a audiência que nós propomos sobre a Ilha do Mel. Havia um projeto do governo que mudava o zoneamento da ilha, várias questões de gestão da ilha. A gente chegou na Comissão de Meio Ambiente, calma aí. Presidente, podemos fazer uma audiência online? Ah, como é que vai? Não, assim como está tendo a sessão online, a gente faz uma audiência online. Tá bom. A primeira audiência, né, da Assembleia online foi proposta por nós. Agora, 2 semanas atrás, a gente fez a segunda parte de uma audiência pública sobre a pesca artesanal, dessa vez presencial, lá no Museu de Arqueologia da Universidade Federal do Paraná, lá em Paranaguá. E assim por diante, né? Todas as temáticas, audiência quilombola. Mas isso traz resultado mesmo? Essa é a pergunta. Eu acho que a construção política, até, por exemplo, de você pensar um projeto de lei. Agora, recentemente, ontem, a gente conseguiu aprovar o projeto de lei que institui a política estadual de fomento à cultura, ao plantio do bambu. Tá? Pensando nessa planta, sim, muitos usos, muitas utilidades, né? Eu ia falar polissêmica, né? Tem vários significados assim, mas ela serve para a indústria têxtil, para a indústria da construção civil, para a indústria de alimentos, para a recuperação do solo, fibra, tanta coisa, né? E essa lei, esse projeto foi fruto de uma audiência pública que a gente fez quase 2 anos atrás. Então a audiência, eu acho que ela é parte de um processo, no meu entendimento, essencial para a construção de políticas públicas, porque é muito fácil, beleza, tenho uma ideia, vou apresentar de cima para baixo, tchau. A gente tem que construir as coisas com a sociedade, com os pesquisadores, com os envolvidos, com os interessados. Então, eu acho que desde a Câmara de Vereadores, onde a gente aprovou a Lei da Agricultura Urbana, que acho que foi a principal lei do nosso mandato na Câmara, que foi esse processo. Foi, não, vamos discutir, a gente fez reunião na escadaria do Palácio Rio Branco, ouvindo todo mundo, até teve pontos polêmicos que a gente daí, não, vamos tirar aqui. Então, eu vejo agora, assim, a gente chega já no final da legislatura, eu apresentei mais de 130 projetos de lei e a gente aprovou mais de 40 leis. E não apenas leis comemorativas e simbólicas, algumas muito importantes. A lei é simbólica, mas a lei que nomeia a rodovia Engenheira Enedina Alves Marques, que liga lá em Antonina, né, do Trevo para Guaraqueçaba até o Bairro Alto, onde tem a represa Barigô de Souza. A gente nomeou aquela rodovia como Engenheira Enedina Alves Marques, a primeira mulher engenheira negra do Brasil. É uma lei simbólica? Mas tem um peso, né, de desdobramentos. A gente aprovou a lei agora do bambu, a lei do uso da água, a lei das doulas, a lei que permite que as doulas, né, que acompanham as gestantes possam ter acesso, independente do acompanhante, nos hospitais e maternidades da rede pública e privada. Então, muitas leis importantes, né, mesmo sendo oposição. Então, acho que as coisas estão caminhando, assim, no sentido... Para mim, esse é o jeito que eu encontrei de fazer política, assim, de forma mais coletiva, mais plural, buscando essa diversidade de opiniões, e que nem sempre é fácil, pelo contrário, acho que é desgastante. É muito desgastante o processo de vamos ouvir todo mundo aqui. Daí você tem que cortar a fala de um, falar o outro, acabou o seu tempo. Mas assim, a lei da cannabis medicinal, tá? A gente conseguiu apresentar esse projeto de lei, que é para facilitar o acesso ao medicamento de cannabis.
Esse projeto passou na CCJ, que foi assim um esforço enorme, passou na Comissão de Saúde e está pronto para ir para o plenário. E ele agora conta com a coautoria de 2 deputados do PSDB, deputado Paulo Litro, deputado Michele Caputo, quer dizer, o Paulo Litro não é mais PSDB. Sim, PSDB, acho. Mas era no PSDB quando assinou ele. Ambos foram relatores na CCJ e na Comissão de Saúde. E, inclusive, o deputado Alexandre Cury virou coautor desse projeto. E a gente espera aprová-lo em plenário em breve. Então, eu acho que pensar assim, a gente não abriu mão das defesas, de posicionamentos contra a LGBTfobia, pelos direitos humanos, de tocar em temas difíceis, às vezes falar de maconha na Assembleia Legislativa, mas, ao mesmo tempo, buscando essa inteligência política de resultado legislativo, né, de aprovar coisas, um outro destaque para terminar aqui, a questão indígena e quilombola, né, que muitas vezes é uma questão completamente invisibilizada pela sociedade paranaense. Eu sou de Curitiba e eu cresci aqui sem saber que a gente tem comunidades indígenas, comunidades quilombolas aqui pertinho. A gente não sabe disso, né? Então a gente fez cartilhas, a gente fez audiências públicas, e mais recentemente, né, inclusive com a Defensoria Pública da União, a gente está dando um apoio para a comunidade quilombola do Rio Verde, lá em Guaraqueçaba, que a gente acha, né, Galindo, que o processo de grilagem, de pressão nas comunidades está acontecendo lá no norte, lá no Amazonas, lá no Pantanal. Não, aqui. Você tem grupos poderosos ligados à especulação da terra, pressionando essas comunidades para que eles saiam do espaço. E não é só uma pressão, é uma pressão de violência, de ameaça. Então isso está acontecendo aqui, a 100 quilômetros de Curitiba. Tá certo, a gente sempre acaba essas entrevistas dando um minutinho para que o candidato olhe ali para a câmera e diga para o eleitor, afinal de contas, por que em outubro o eleitor poderia se interessar em renovar o seu mandato. Obrigado, Galindo. Bom, gente, eu sou pré-candidato, né, para a gente reforçar, para a gente aprofundar, para consolidar um pouco desse trabalho todo que foi feito nesses 3 anos e meio aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. É uma honra poder servir como deputado, é um privilégio e uma responsabilidade muito grande. Acho que o cenário político que a gente vivencia no Brasil, a gente tem que parabenizar todas as pré-candidaturas, porque a pessoa se dispor a entrar na política num momento de tanta violência é algo que merece os nossos aplausos, mas eu me coloco aqui, né, nessa perspectiva, né, para a gente reforçar toda a luta por direitos sociais e ambientais na Assembleia do Paraná, pensando um Paraná mais justo, ambientalmente responsável, e que possa ter assim, a redução das desigualdades sociais. Então, é isso. E parabéns, Galindo. Tá? Parabéns, Tami, parabéns ao Plural pelo trabalho de excelência que tem feito. Bom, a gente agradece, deputado, pela participação aqui. A gente continua com a nossa série de entrevistas em breve com outras candidaturas também. Agradeço a sua participação e agradeço principalmente a quem está nos assistindo aqui no Plural, no YouTube, nas redes sociais. Em breve a gente volta com mais. Obrigado, até a próxima.